Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre possíveis chegadas e saídas no Colorado. Afinal, o Inter segue num processo de janela aberta com possibilidades, de jogadores chegarem e também de jogadores saírem. Afinal, Lucas Alário foi cotado no River Plate e bateu boca com um jornalista na rede social na noite dessa sexta-feira. Enquanto isso, Roger Machado prepara o time para encarar o Atlético Goianiense em partida válida pelo Brasileirão neste domingo em Goiânia. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então neste vídeo em nome da Gigante Veículos, onde você encontra o seu carro novo, independente do momento da vida que você esteja. Tá procurando um carro esportivo, uma SUV, tá procurando um carro um pouco mais confortável, afinal a família está crescendo, um carro mais econômico, tá precisando economizar nas contas? Então, a Gigante é o caminho. Eu sempre digo para você, vai trocar de carro, tem que ser com quem é referência no mercado. E a Gigante há mais de 10 anos, aquela empresa que está realizando o sonho de botar carros novos nas garagens aí espalhadas pelo Rio Grande, tá certo? Então chama eles, o link tá na descrição aqui do vídeo, eu tenho certeza que eles têm o carro que tu está procurando por lá, tá certo? Gente, vamos trocar uma ideia sobre chegadas e saídas, e meu primeiro assunto aqui é Lucas Alário. Afinal, o atacante argentino foi contratado com uma grande expectativa no começo dessa temporada. Inclusive, a ideia do Inter para trazer o Alário era justamente ter um escape com ele na ausência do Valência, na ausência do Borré, que é a situação atual. O Inter está sem o Borré, que está no departamento médico, mas a verdade é que o Lucas Alário ainda não aconteceu nessa temporada. O Alário tem alguns lampejos, ele tem um gol importante no Grenal, tem um gol na Copa do Brasil, tem um gol da classificação para o playoff na Sul-Americana, mas a gente não vai muito longe, Nós ficamos aqui, afinal ele teve problema de joelho, ele teve problema de lesão, inclusive comemorando um gol, não conseguiu jogar. E a informação do jornalista Germán Garcia é que ele se ofereceu para voltar ao River Plate. Ele pegou o telefone e ligou para o Marcelo Gallardo pedindo para que ele pudesse ter uma oportunidade de jogar no River. E segundo a informação do repórter, este pedido foi recusado, porque o Alário virou as costas para o River no começo do ano e porque o River já tem uma quantidade satisfatória de centroavantes. O Alário, a partir das redes sociais, ele rebateu essa informação dizendo o seguinte: dar informação nas redes sociais ou nos meios de comunicação exige uma grande responsabilidade, mas poucos podem sair dizendo qualquer coisa sem consultar com a fonte ou com pessoas próximas. Hoje a minha prioridade é o Esporte Clube Internacional. Boa noite. O Germán Garcia rebateu o Alário de novo, dizendo que sustenta a informação sem trocar nenhum ponto. E o Alário aí não deu mais palco para esta conversa. O fato é, o Lucas Alário, ele teve uma possibilidade de deixar o Inter rumo ao Al-Ain dos Emirados Árabes, só que o time de lá não ofertou ao Inter uma proposta oficial, ficou somente numa sondagem. O Inter até não veria com maus olhos, afinal ele tem um salário alto, o Inter poderia repor com outro jogador com um custo-benefício um pouquinho melhor, mas por enquanto o Alário vai permanecendo. Ele entrou no intervalo do jogo, inclusive, contra o Juventude, na saída do Ener Valencia, e é um jogador que o Roger tá ali, tá olhando, tá observando, mas a gente sabe, que dificilmente ele vira no Internacional. Eu gostaria muito, sempre gostei muito do Alário, mas no Inter, de fato, ele não aconteceu, mas fica então, pelo menos o ponto positivo de que o Alário se manifestou e rebateu a informação do jornalista, dizendo, que não pretende, deixar o Internacional neste momento. Falamos de saídas, quero falar sobre dois nomes, que vem sendo ventilados. Um para a lateral direita, que é Vitinho, jogador do Burnley da Inglaterra, cria do Cruzeiro, jogou pouco tempo no Cruzeiro, é verdade, logo já foi negociado ao futebol da Bélgica para jogar no Cercle Bruges, foi o time que o Heitor jogou durante muito tempo também, e está no Burnley da Inglaterra desde 2022. O Burnley foi rebaixado ano passado na Premier League, está jogando a Championship esse ano. O Vitinho, jogou 36 jogos ano passado, ou seja, titular absoluto, do time inglês.
E segundo a informação, né, dos colegas da Revista Colorada, é de que o Inter e o Flamengo estão na busca por este jogador. Na verdade, né, gente, o Inter está na busca por vários laterais. Já trouxe aqui para vocês, né? Eu tive acesso a uma lista, por exemplo, de nomes que o Inter está observando para lateral direito. Essa lista, ela conta com 8, 7, né, 6 nomes e alguns que nem foram ventilados ainda, por exemplo, né? A gente já falou sobre o Guga, já falou sobre o Matheus Henrique, já falamos sobre o Rodinei, agora surge o nome do Vitinho, né, que é um jogador de muita dificuldade, né, de tirar lá do futebol inglês, mas o Inter e o Flamengo, né, segundo a informação, buscam a contratação desse jogador. Eu acho difícil, tá, que ele seja contratado. O Inter busca 2 laterais, já trouxe aqui para vocês, né? É um lateral mais experiente e um lateral mais novo, né? Promissor, que possa compor aí o grupo para ser um reserva, né? Mas daqui a pouco ele joga mais que o titular, ele vira titular. Não chega com esse estigma de reserva, mas o Inter vai ter 2 laterais, pelo menos é o que prometeu a direção aí ao Roger Machado. Outro nome que vem sendo especulado é do Caetano, né, zagueiro de 25 anos de idade, hoje está no Corinthians e perdeu bastante espaço, né, em especial a partir da chegada do Ramon Dias. Fez só 13 jogos neste ano, nenhum gol, nenhuma assistência, mas ele é zagueiro, né, jogador que foi formado pelo Vasco, né, também surgiu no Corinthians lá em 2018, aí passou por vários empréstimos, né, pelo Oeste, pelo Curitiba, pelo São Caetano, pelo CRB, pelo Goiás e agora voltou ao Corinthians. O último jogo que ele entra, por exemplo, é contra o Cuiabá, na empate 1-1 do Corinthians contra o time lá do Mato Grosso. Ele jogou 35 minutos e foi substituído. A última vez que ele começou uma partida e jogou 90 foi no empate 1-1 contra o Atlético Paranaense. Esse jogo foi realizado no dia 23 de junho. De lá para cá são 5 jogos que ele não é utilizado e o Corinthians não vê, né, um cenário de se opor a esta negociação aqui para que ele seja negociado e tenha, né, o rumo em outra equipe. O Inter também está buscando alguns zagueiros, só que os zagueiros têm uma situação um pouco diferente, porque o Vitão acabou retornando. O Vitão voltou, né, depois daquela negativa do Real Betis. O Inter trouxe o Rohel e o mercado se recuperou. Robert Renan ainda não saiu. Tem o Igor Gomes. Então, assim, né, o que está rolando hoje? O Inter tem zagueiros em número e quantidade ok para o grupo. Agora, se o Vitão, de fato, confirmar uma saída para a Europa, né, para outra equipe agora, ou o Robert Renan, né, finalizar uma negociação a ponto, né, do Inter ficar com os 4 milhões de euros de vitrine, bom, aí o Inter volta ao mercado para contratar algum zagueiro. Né, esta é a tendência de momento. Tá certo? Enquanto isso, né, turma, o Inter finaliza, né, o seu trabalho para encarar o Atlético Goianiense. O jogo é domingo às 4 da tarde, ou seja, o Inter viaja hoje à noite para Goiânia. E a tendência, né, é que o Roger tenha 2 jogadores, o Bruno Henrique e também o próprio Vitão, né, que está retornando depois de ficar fora nos 2 últimos jogos. Há uma dúvida ainda no time, na zaga, quem será o parceiro do Gabriel Mercado, né? Existe a possibilidade de Rohel e Mercado formarem a zaga, ou Vitão e Mercado, não se sabe ainda, tá? E ainda a possibilidade, né, de Fernando e Thiago Maia começarem a partida como titular. A gente vai atualizando vocês, tá? Durante o dia, né, a partir das informações e do treino que acontece lá na Morada dos Quero-Queros hoje à tarde. Tá certo? Não esquece de passar na KTO.com, onde a diversão acontece. Hoje 4 jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro. Tem Atlético Mineiro e Cuiabá. Acho que o Atlético ganha esse jogo aqui. Grêmio e Bahia, tô apostando no empate. Um Grêmio com time reserva. Bragantino e Fortaleza, tô apostando num empate também. E Fluminense e Corinthians, tô apostando numa vitória do Fluminense. Tudo isso, se a gente dá uma odd de 41. Se a gente botar 10, 436, né? O que volta lá na KTO pra gente pelar o sueco. Como eu disse, né? Cupom COLAR te dá 20% de bônus no primeiro depósito. Aquele abraço e a gente se vê. Fui!